Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso YouTube da Escola Clássica. Eu já convido vocês todos a inscreverem-se aqui no nosso canal, ficarem prontos para comentar e conversar comigo após este vídeo. E hoje eu vou falar aqui sobre a figura central, ou pelo menos uma das grandes figuras centrais da história de Roma. Claro, então nós vamos ter várias figuras centrais como esta, mas hoje a homenagem vai a Júlio César, justamente porque nós estamos no mês do seu aniversário, Júlio, o que também é a causa do nome deste mês, ou seja, o próprio César. Ao próprio César é dado este mês comemorativo, então com o nome Júlio Julius Caesar. Então, o nome completo Gaius Iulius Caesar. Então, nós vamos ter este mês, no dia 13 de julho, é o aniversário de César, que nasceu no ano 100 a.C. Então, foi justamente o ano em que as coisas começaram a... Então, o nascimento de César marca um período de mudanças um tanto turbulentas em Roma. Nós sabemos que Roma teve pouco tempo de paz, teve pouco tempo sem guerras nesses períodos da República e depois no próprio Império. Nós sempre tivemos algum conflito aqui nesse território romano, até por ser muito grande, até por ter toda essa complexidade que teve, mas nós sabemos aqui que grandes mudanças acontecem no período de César. Se nós formos falar de outras figuras centrais que aparecem nesse período, nós temos de falar de daqueles que seriam inimigos de César. Um deles é um grande nome da literatura, assim como o próprio César é um nome da literatura romana, da literatura latina, que é Cícero. Então, o Cícero, que sempre esteve ao lado mais conservador da política romana, era um desses opositores de César e sempre morreu justamente, foi assassinado a mando dos próprios, vamos dizer assim, copartidários de César. Então, justamente por falar mal de César, por querer que César renunciasse ao seu poder. E nós temos estas figuras centrais. Bom, César como figura central de Roma e do fim da República Romana, nós vamos ver que ele pertence ao grande triunvirato, que é de César, de Crasso e de Pompeu. Então, este triunvirato que caiu aí na história, o mais conhecido, talvez, aquele que está nas séries de televisão, está aí nas séries de todos os streamings. Nós temos várias séries que mostram este período em que César, juntamente desses outros dois homens, participa de grandes mudanças de Roma. Uma das grandes mudanças que nós vamos ver aqui, que fica ao encargo de César, é a conquista da Gália. Essa conquista da Gália, ela gera uma das obras mais famosas. Eu tenho aqui uma obra adaptada, De Bello Gallico, Commentari de Bello Gallico, sobre as guerras, ou sobre a guerra da Gália, que é o próprio César que escreve ou dita, tanto faz, mas é atribuído a César. Tem uma linguagem bastante simples e tem um rigor na escolha de informações que é dada aqui, na escolha das informações que são dadas a conhecer sobre o território da Gália e sobre os povos todos que viviam no entorno de Roma e que ainda não eram província de Roma exatamente. Então nós vamos ter aqui, ele vai falar dos britânicos, dos helvécios, vai falar dos Belgi, dos belgas, dos celtas, e vai atravessar aqui, vai atravessar ou passar
por algum caminho mais simples talvez, e às vezes menos simples, pelos Alpes, que eu tive a oportunidade de passar por cima dos Alpes de avião, e notar que eles não acabam, são minutos e minutos de Alpes, mesmo sobrevoando os Alpes, e eu pensei, bom, então quer dizer que os exércitos, que as legiões romanas passaram por aqui, talvez até atravessando esses Alpes por inúmeras vezes, a pé, em marcha, e eu estou passando aqui já achando isso muito tempo, passando de avião por cima dos Alpes, que são enormes, são imponentíssimos, é de um relevo imponentíssimo ali, logo após o território, no fim do território da Itália, os Alpes suíços, e nós vemos aqui então o tamanho que tem uma incursão de guerra como esta aqui, uma empresa de guerra como esta aqui de César. Então, por que César é uma figura central? Nós precisamos entender que esta homenagem a César, ao aniversário de César, e o próprio mês de julho, que vai nos fazer lembrar sempre desta figura romana, assim como o mês de agosto, que vai lembrar o sucessor Augusto de César, que seria o seu próprio sobrinho, o que vai nos levar a tê-lo como uma figura central é justamente por ter participado dessas mudanças, mas por ser uma figura política mais, o que nós diríamos hoje, não ao lado conservador, mas a um lado mais progressista, ou à esquerda dos conservadores, daqueles que dos nobres romanos, das famílias mais nobres e poderosas de Roma, embora César também fosse de uma família nobre, mas morou em subúrbios romanos, morou numa região mais pobre até que pudesse se reerguer e ter os seus exércitos. Foi um homem que, portanto, ao desbravar esses novos territórios, fez com que o nome dos romanos fosse conhecido pela primeira vez entre os britânicos. Então, ao chegar até estes limites inexplorados pelos romanos, ele faz o nome de Roma aparecer lá entre os britânicos pela primeira vez na história. E quem diz isso aqui, abrindo um parênteses, é o próprio Eutrópio, o historiador romano, que diz justamente isto aqui. Diz assim... Vamos ver se eu encontro... sim. In primus is Caesar primus vicit Helvetios. Então ele venceu os Helvécios, deinde vicendo per bella gravissima usque ad oceanum Britannicum processit. Então ele vai até o oceano, até o mar, ali o oceano britânico. Domuit autem annis novem fere omnem Galliam, que inter Alpes flumen Rodanum, Renum et Oceanum est. Britannis mox bellum intulit. Então ele teve uma guerra com esses britânicos mais tarde. Quibus ante eum ne nomen quidem Romanorum cognito erat. Então está aqui em Eutrópio. O próprio Eutrópio diz que antes disso nem mesmo o nome dos romanos era conhecido, nem mesmo Romanos, nem mesmo o nome desta cidade, desta república, ou deste que viria a ser o maior império do mundo, não era conhecido ainda entre os britânicos. Mas César também é uma figura central pela política, pelos ofícios que desempenhou, até mesmo como tentando desempenhar o ofício de sacerdote, como os políticos essas duas coisas se misturavam muito, como participa da passagem final de república para império, certo? De Roma, e como também está muito próximo desses outros personagens, como o próprio Cícero, como o próprio Mário e Sila, e depois até mesmo tendo uma relação amorosa, tendo um casamento que não era autorizado pelas leis romanas, mas um casamento com Cleópatra. Então nós vamos ter vários episódios em que César desbrava todo esse
continente europeu e até mesmo o norte da África e a Ásia e tudo isso, né, e empreende suas navegações por mar, por terra, era realmente um homem inspirado a desbravar esses territórios. Bom, se isso não é uma figura central romana, então nenhuma outra poderia ser, né? Uma figura tão central quanto a dele. E nós sabemos que ao deixar o seu sucessor, então ao deixar Otaviano Augusto no seu lugar após isso, Otaviano é quem empreende um dos maiores, ou que chama para si, uma das maiores empresas artísticas romanas, então tendo para perto de si, tendo ao seu favor os maiores poetas, como o próprio Horácio, Virgílio e entre outros que estão aí entre esses poetas de um mecenas, né, de um tal mecenas naquela época, que escreviam para o imperador, escreviam para outros generais que o apoiavam e se tornaram os maiores poetas de Roma. Então nós vamos ter aqui uma figura importante para a literatura também, que, como eu disse, conta como é todo esse relevo da Europa, né? Nos vai fazer realmente passar por uma viagem pelo continente europeu e que, claro, trazia isso com grande importância, até mesmo como reconhecimento de território. Alguém que estava trazendo não só uma notícia, estava trazendo não só um relato de guerra, mas estava trazendo ali o que seria o primeiro documento geográfico daquelas regiões inexploradas. O que se faz, o que para César já era muito bem conhecido, que não havia guerra sem exploração, né? Não há guerra sem conhecer um território como este aqui. Não há estratégia sem o conhecimento do território que vai ser desbravado ou dos inimigos, né? Então, nós vamos ver aqui que ele está em contato com a tecnologia romana, né? com o melhor da tecnologia romana e da técnica romana também, que vem a ser mais ou menos a mesma daí por diante. Nós vamos ver que César também está em contato com isso. Com as maiores figuras políticas, sim, né? E com a própria história da literatura. Muito bem, dada esta breve homenagem aqui, eu vou ler as primeiras linhas aqui do nosso De Bello Gallico, em que ele vai falar das divisões da Gália. Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae. Então, entre elas moram ou vivem entre elas os belgas, Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui psorum lingua celte nostra Galli appellantur, né? São chamados por nós de gauleses, né? Os Galli em latim. E omnes lingua institutis legibus inter se differunt. Então ele já está falando aqui, logo de cara, diferenciando que eles possuem, esses povos todos possuem línguas, leis, instituições diferentes entre si. Então é necessário diferenciar estes povos que agora vão ser dominados pelos romanos, vão ser domados, como o próprio verbo diz, como o Eutrópio diz aqui, domuit, né? Gaulos ab Aquitanis garumna flumen abelgis matrona et sequana dividit. Está falando aqui então do que divide no território os galos dos aquitanos. Orum omnium fortissimi sunt Belgae. Entre todos, os mais fortes são os belgas. Propteria quod cultu, atque humanitate provincia longissime absunt, minimeque a Deus mercatores sepe commeant, atque eaque ad effeminandus animos pertinent important approximique sunt Germanis. Ele está falando aqui que até mesmo os mercadores
poucos se aproximam de lá, desses belgas que ficam mais ao longe dos outros. Qui trans renum incolont, e aqui dos germânicos também, né? Dos germanos, Germanis, qui trans renum incolont, quibus cum continenter bellum gerunt, ou seja, com quem constantemente lutam e fazem guerras, ou seja, entre esses belgas aqui, né? Ou entre os mercadores. Quade causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute precedunt. E aqui os próprios helvécios precedem os gauleses em virtude. Quod fere quotidianis prelis cum Germanis contendunt. Porque costumam, então, empreender guerras contra os germânicos. Cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Ou seja, aqueles povos que mais guerreiam entre si ou contra os germânicos são os mais fortes. E isso é interessante porque nem mesmo os romanos conseguiam vencer facilmente esses povos germânicos. Justamente porque eles se escondiam em árvores, tinham uma técnica um tanto, se a gente pode ver pelas descrições, um tanto anárquica de guerra, diferentemente das técnicas romanas, que eram todas muito bem ordenadas, os ataques eram todos muito bem orientados e ordenados, né? Nós vamos ter algo diferente, um desafio diferente para os romanos aqui entre os povos germânicos e também os outros povos entre eles. Mas é claro, né, os romanos e o próprio César já trata-os aqui como povos inferiores, ou como povos bárbaros, não só pela língua, que segundo os romanos falavam algo com vai dar origem à palavra bárbaro, né? Mas também porque não tinham a mesma tecnologia e não tinham a mesma ordem e os mesmos costumes já tão refinados quanto os romanos, que tinham suas burocracias, os seus processos, as suas leis hipercomplexas já com relação a esses outros povos. Por isso os romanos então tinham-nos muito como povos menos sofisticados do que eles mesmos, né? E nós vemos então que o De Bello Gallico vai tratar de todas essas coisas, vai tratar desse primeiro contato sob o olhar ou pelo olhar de César também. Então, quem vai nos dar a conhecer esses povos, quem vai nos dar a conhecer, por que eu digo vai nos dar a conhecer? Porque nós também falamos as línguas neolatinas, né? Ou nós que somos modernos, conhecemos estas mesmas coisas pelo olhar de César, pelo olhar de Eutrópio, pelo olhar de Tito Livio, pelo olhar dos romanos e dos gregos. Então, o que nós conhecemos das culturas antigas ou dos povos antigos muito vem do olhar destas figuras que são chave, né, dentro da cultura romana, dentro da cultura ocidental. Então, é por isso, justamente por isso, que nós fazemos esta homenagem. Então eu fico por aqui, qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar. E, é claro, convido todos a lerem o De Bello Gallico e a conhecerem a história inteira de César, desde as suas primeiras tentativas de se tornar sacerdote, de se tornar um dos sacerdotes de Júpiter, depois também como a tentativa de se tornar advogado e, claro, tendo certo sucesso em algumas causas, e depois também cônsul, e aí então tornando-se o que seria este primeiro ditador em Roma, e daí por diante se seguindo o império, né? Nós vamos ter estas fases todas da vida de César, e por meio desta vida nós conseguimos conhecer Roma por dentro. E se nós lermos ainda o De Bello Gallico, nós conseguimos ter uma experiência ainda muito mais aumentada disto que viveu Júlio César. Certo? Então fico por aqui, muito obrigado e até uma próxima.